que era a arca? A arca da aliança. Deus mandou Moisés, né, deu todas as medidas, os materiais que ele deveria fazer, e que essa arca, ela representa a santidade de Deus, a presença de Deus. Ela era colocada no templo, né? E diz aqui a palavra, né, capítulo 6 de 2 Samuel, diz o seguinte: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha conseguido partir para Baalaim de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Então, Deus fala no Velho Testamento em figura e sombra das coisas que haveriam de vir. E ele escreve a sua palavra com homens, né, com situações. Então nós temos aqui a arca. A arca era, né, um objeto sobre o qual invocava o nome do Senhor. Quer dizer, ela, para nós hoje, ela representa a santidade de Deus. Porque Deus, agora, Ele não habita em santuário feito pelas mãos dos homens, né? Ele habita dentro do homem. Então a arca já está dentro de nós. Agora, aqui nós vemos o seguinte, que Deus, que se assenta acima dos querubins, quer dizer, é o Todo-Poderoso, pode todas as coisas, sabe todas as coisas. Então, está colocando aqui que Deus é o Supremo, né? Ele é a maior autoridade do universo. E aconteceu aqui o seguinte: a arca foi roubada, né? Ela foi roubada pelos filisteus. Agora, levou os filisteus essa arca para o templo deles, para o templo de Dagon, né? E eles colocam lá a arca, mas chega no outro dia, eles vão ver a arca, eles vão ver, chegam ao templo, Dagon, que era um ídolo, uma imagem grande, estava caído. E eles acharam estranho aquilo. O que eles fizeram? Eles arrumou Dagon direitinho, né? E levou, ajeitou tudo. Chega no outro dia, as mãos, estava todo, né, esquartejado, Dagon. O que é isso? Não adianta pegar a santidade de Deus, né, e servir a outros deuses. E nem você pode roubar ou saquear a presença de Deus, e nem tirar das pessoas a santidade de Deus. Não vai dar certo. E começou ali a ter úlceras, começou a ter problemas. Então eles se reuniram e falaram assim: olha, essa arca aí está causando problema para nós, né? A arca é para quem está hoje na presença de Deus, na submissão a Deus. Não adianta querer saquear isso, né? Então eles se reuniram. O que nós devemos fazer? Devolve elas, devolve isso aí é deles. Quer dizer, é para o povo santo. A santidade de Deus é para o povo de Deus. Não adianta querer lançar a mão, que não vai dar certo. Nós vemos esses dias na política isso acontecer. Fizeram, né, chegar no meio do povo de Deus para saquear essa santidade de Deus, mas não vai conseguir. Tanto é que já recuaram e viu que não vai dar certo, né? Então, olha bem, eles pegaram, o que tinha que fazer? Aí eles falaram assim: faz o seguinte, coloca num carro de bois, coloca vacas com crias, e elas vão levar, né? As crias não acompanharam as vacas não deram crédito para as crias e foram levar de volta. Então, e Davi então ficou satisfeito que agora a arca veio para nós, né? A arca veio para nós. Então diz aqui que tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel
em número de 30.000, dispôs-se com todo o povo que tinha conseguido, partiu para Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus. A arca de Deus, ó, que coisa boa, levamos, né? Trouxemos, né? E puseram a arca num carro novo. Então, num carro novo, levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, tal, adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltério, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Olha bem, quando você recebe a Jesus, você tem essa alegria, você recebe essa alegria de Deus, né? Você fica entusiasmado, falando que agora vai dar certo. Então, isso aqui representa os convertidos a Deus, né? Recebem com alegria, né? É como a semente, né? A semente que caiu na rocha, né? Começou a germinar, mas não tinha terra suficiente, e elas secaram com alegria, mas não tem afinco, não tem dedicação, não aprenderam a conduzir a arca de Deus. Então, quando chegaram à eira de Nacron, estendeu-os a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então foi conduzir na arca e os bois tropeçaram, né? Aí ele colocou a mão nela para segurar, ele segurou para que ela não caísse. O que é isso para nós hoje? Que representação que Deus estava construindo lá naquele tempo? É que nós convertemos, né? Invocamos o Senhor, mas queremos ajudar a Deus, queremos ditar para Deus o que tem que ser feito, segundo o nosso próprio talante, segundo os nossos próprios pensamentos. Nós passamos a querer dirigir a Deus e não ouvir a voz de Deus, e não se submeter à palavra de Deus, aos conselhos de Deus. Então, aqui nessa passagem nós vemos que a arca não pode ser conduzida de qualquer maneira. Então veja como você conduz a arca de Deus. Você recebeu a arca, você recebeu o Espírito Santo, ele habita em você, mas agora, né, porque as pessoas ficam muito assim, olhando para Deus e pedindo para Deus: Deus, faça isso, faça aquilo outro. Só que Deus já fez. Agora, como que nós estamos nos portando, né? Porque há condições para carregar a arca não se carrega de qualquer jeito, né? Aqui não podia levar num carro, né? Estava levando um carro com bois, e ali, né, o outro ainda quis segurar a arca para ela não cair, né? Se é de Deus, Deus vai segurar, não preciso da tua ajuda para fazer isso, só preciso de você se comportar. Eu não posso pôr a mão nisso, né? Eu não posso viver dessa forma. Quer dizer, quem sou eu para ficar ditando a Deus as coisas? Quem sou eu, né? Eu preciso me submeter a Deus, eu preciso me humilhar diante de Deus e não me arvorar, né, em soberba, ditando as coisas, né? Não vamos ditar as coisas para Deus. Então ele estendeu a mão, e o que aconteceu? A ira de Deus se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Ele morreu. E se converteram a Deus, mas querem viver a sua própria maneira e querem ditando regras para Deus. Tem que ser desse jeito, né? Mas não seguem o conselho. Por quê? Porque não tem um coração quebrantado, né? Então a oração que nós devemos fazer: quebranta o meu coração,
né? E ele fala, aquele que se humilhar, não é aquele que é humilhado, é aquele que se humilhar, né? Que será exaltado. Então, se humilhar importa em renúncias do nosso querer próprio. E nós estamos vendo, né, o corpo de Cristo andar numa contramão, querendo carregar a arca de qualquer maneira, sem observância dos requisitos necessários para o transporte da arca de Deus, da santidade de Deus. É o Deus que está acima de todos os querubins. Olha lá, veja como anda, veja como pensa, vigia como fala, não é de qualquer maneira. Nós carregamos a presença de Deus, né? Somos luz do mundo e sal da terra, e somos luzeiros, né, de Deus na terra. E então Uzá morreu, por quê? Quis ajudar Deus, quis, né? Deus não está fazendo direito, eu preciso ajudar, eu preciso fazer, né? Então, essa é a questão, que é ajudar a Deus, né? Que é ditar para Deus o que Deus tem que fazer. E não é assim que carregamos a arca de Deus. Desgostou, o que aconteceu? Eles vieram com toda alegria, olha bem, com toda alegria, e chegaram né, com harpas, instrumentos de música, saltérios, pandeiros, né? De repente o Uzá morre, põe a mão na arca e morre. Aí veio o quê? O que aconteceu? Desgostou-se Davi. Olha bem, se não está acontecendo as coisas do jeito que você pensou e você já se desgostou, né? É o que aconteceu. Recebi com toda alegria, mas agora eu vi que levar a arca de Deus tem requisitos necessários. Eu não posso fazer isso de qualquer maneira, e vem consequências, vem tribulações, vem problemas, né? E ainda provas de Deus, porque Deus, na verdade, Ele não quer nos matar dessa forma, né? Ele não quer nos destruir, mas Ele quer nos corrigir, como o bom pai de família faz ao filho a quem ama. Então, desgostou-se Davi. Quantas pessoas desgostaram com Deus, né? Por quê? Porque não se submeteram a Deus, não se humilharam a Deus, não passaram a dizer, eu conheço as Escrituras, eu sei, eu já sei, né? Tinha um que passava em frente à nossa casa, e a gente falava com ele, ele falava, eu já conheço as Escrituras. Quer dizer, ele conhecia, mas ele não carregava a arca do jeito que devia carregar, ele não vivia a vida que Deus queria que ele vivesse, né? E pouco tempo depois ele foi achado morto lá e tal, né? Mas então, eu posso conhecer, o diabo conhece as Escrituras de cor salteado, em todas as línguas, mais do que nós, mais do que você, mas ele não se submete. Então não podemos cair nessa armadilha, e muito menos ficar desgostoso com Deus. Deus não está fazendo isso, que eu quero é isso, por que Deus não faz? E eu já vi conversa que gente que espreme Deus na parede. Opa, calma lá, quem é você? Quem somos nós? Né? Pessoal, se tiver algo errado, é comigo que está errado, é contigo que está errado. Deus nunca erra, Deus é perfeito, Ele é reto no seu agir e justo no seu julgar. Tudo que está acontecendo, né? Se está acontecendo problemas, né? Eu preciso me achegar mais a Deus para pedir a iluminação, o entendimento necessário para vencer toda e qualquer situação, todas as oposições, as barreiras. Quer dizer, achegue-se a Deus e Ele se achegará a vós outros, né? Mas a pessoa deixa a palavra, não passa nem meditar na palavra mais e cria fortalezas mentais, né? Quanto já vivemos e vimos essas coisas, chavões de crentes, né? Fala chavões, né? Mas
que não tem nada de Deus. Cacuetes de crente, não tem nada de Deus, não é? Então, o nosso pensamento ele tem que vir cativo à obediência de Deus. Pode doer, pode nos humilhar, nos apequenar, né? Causar constrangimento, ficamos pequenos, não resta a menor dúvida, mas é correção, e correção é para que, né, que a gente venha andar no caminho certo, é para edificação, não é para destruição, porque ele não quer te destruir, ele não quer destruir ninguém, a verdade é essa, mas ele quer disciplinar, não é? Então Davi se desgostou porque o Senhor irrompera contra Uzá. Uzá era um dos capitães dele lá, né? Era alguém em que ele se apoiava, mas morreu, não é? Temeu. O que aconteceu com Davi? Ele temeu ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Quer dizer, ele temeu, né? Quer dizer, ele não se arvorou contra, né? Falou assim: por que o Senhor matou Uzá? Né? Uzá era um dos meus braços aqui, né? Por que o Senhor fez isso? Né? É o que muitos de nós se arvoram nesse tipo de procedimento. Nós precisamos saber que nós dependemos de Deus, né? Não é querer impor a Deus, né? Agora, o que ele fez? Ele temeu, quer dizer, ele caiu em si. Opa, tem algo errado aí, e o erro está em nós. Como que nós devemos fazer? Como que nós devemos fazer? Né? Então temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Quer dizer, todos querem poder de Deus, querem, né, em se engrandecer, mas não é assim. É Deus que vai fazer. Essa parte é com Deus. Agora, a nossa parte é nos ajustarmos aos preceitos de Deus, meu, ter coração quebrantado. Aquilo que aconteceu, Davi que estava todo satisfeito, né? O povo todo louvando, bendizendo, aí de repente vem algo que abala a estrutura. As nossas estruturas são abaladas, meu. Vai pensar que carregar a arca vai ser de qualquer maneira, né? Que a nossa vida, porque eu já conheço as Escrituras, porque eu sou crente, por isso, por aquilo, né? Eu já sou salvo. Mas vem questões, vem provas que abalam as nossas estruturas. Ainda bem que assim seja, ainda bem que assim seja, mas que prevaleça o Senhor, né? Porque a vontade dele sempre é boa, né? Então ele temeu, caiu em si. E vem uma passagem aqui também, de quando ocorreu de o sacerdote estar mexendo no templo e acharam ali perdida a lei do Senhor. A lei do Senhor foi perdida dentro do templo. Aí eles foram lá, acharam, né, e apresentou para o rei. Rei, achamos, aqui estava perdida dentro do templo. Quer dizer, aonde se fala a palavra de Deus, aonde se prega a palavra de Deus, aonde a palavra de Deus teria que ser exaltada, teria que ser colocada em evidência. Agora não. O que aconteceu? O povo não estava nem aí com a lei do Senhor, ia ao templo, mas não estava nem aí com a lei do Senhor. Então a lei foi perdida. Então o rei, então nós vamos agora arrumar isso, nós vamos levar a lei do Senhor a toda a nossa gente, não é? Então temeu muitíssimo. Será que nós tememos a Deus, né? Da forma que devemos ter, ou nós queremos impor o nosso eu a Deus, o nosso ego a Deus, né? Então, mas que venha sobre nós um quebrantamento, né? Que os nossos ouvidos sejam abertos, né? As pessoas fazem oração pedindo muitas coisas, mas peça a Deus: Senhor, abra o meu ouvido para ouvir, né, a sua palavra, quebranta o meu coração para que eu possa entender, para que eu possa compreender, né? Não deixa resvalar o meu pé, Senhor, né? Tenha misericórdia. Quer dizer, você vai ser guiado pelo Espírito de Deus, e sendo guiado pelo Espírito de Deus, né, não vai ter erro. Aqui era coisa de homem, querendo tirar a arca do lugar, pôr no carro de boi e levar para a casa de Davi. Coisa de homem, né? Projetos de homens. Será que nós estamos fazendo projetos
de homens para Deus, né? Querendo agradar a Deus, querendo nos santificar a Deus. É isso que nós estamos querendo fazer, né? A presença de Deus, ela é devida para que nós venhamos a transportar a santidade. Quer dizer, você recebeu o Espírito de Deus, a santidade de Deus repousa sobre ti, sobre cada um de nós. Não ignore essas coisas e nem dê isto por só menos. Aonde você vai, você é luz. Agora, que essa luz encontre lugar em todos os nossos procedimentos, em todas as nossas atitudes, inclusive no que nós falamos, no que nós pensamos. Então, como virá a mim, né? A arca do Senhor? Não quis Davi retirar-se para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom. Foi tão forte o abalo de Davi, falou assim: não, eu não vou levar essa arca para minha casa, né? Fica aí na casa de Obed-edom, fica essa arca aí na casa, porque ele está lidando com algo que é muito sublime, mas que é muito perigoso. Olha bem, as pessoas não têm essa noção. Ao ser transportadores da arca de Deus, né, do perigo que é isso. Envolve perigo. Então Davi temeu tanto que nem quis levar mais. Falei: deixa aí, deixa que o outro transporte, que o outro abrigue esta arca. Sucedeu, né? Aí depois, né, Davi reúne os sacerdotes. Como que nós devemos? Por que aconteceu isso? É isso? Por que aconteceu isso? Por que Uzá morreu? Né? Como que nós devemos fazer para transportar essa arca? Né? Aí os sacerdotes deveriam saber, eles são doutores da lei, né? E reuniram e chegaram e falaram assim: olha, essa arca não pode ser transportada em carro de boi. Carro de boi, aqui representa para nós, você querer transportar de qualquer jeito, para você ter uma vida de qualquer jeito, para ter uma vida, falando que se transportando a arca, mas vivendo como um ímpio. É isso, é de qualquer jeito, é no carro de boi, não tem reverência, não tem respeito nenhum, não tem temor de Deus. Deus é misericordioso, Deus é bom, né? Ele conhece o meu coração. Calma, ele conhece, né? Ele fala que o nosso coração é por demais corrupto, né? Então nós devemos vigiar o nosso coração. Falou: Senhor, né, vigia aí para mim, né? Absolve das faltas que me são ocultas e sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pela vereda plana e reta por amor do seu nome, né? Então, falou: Senhor, não pode ser carregado de qualquer maneira. O que é isso para nós? Nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós não podemos, né, chegar e falar que somos de Deus, falando a palavra de Deus, louvando, bendizendo, exaltando, tudo bem, né? Isso é algo que faz parte, mas vivendo uma vida de duplicidade, de jeito nenhum, teve um problema. Foi por isso que aconteceram esses problemas, porque a arca de Deus tem que ser transportada com toda a reverência por sacerdotes, e a verdade agora, para nós, todos nós somos sacerdotes, então todos nós transportamos a arca de Deus, todos nós então devemos transportar esta arca com toda a reverência, com todo o temor. A verdade é essa. Então falando, é nos varais de ouro que coloca nas argolas, e eles pegam e vão louvando, para transportar a arca. E diz aqui que sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, quando tinham dado 6 passos, o que eles faziam? Carregou 6 passos, a cada 6 passos, o que eles faziam?
né? Sacrificava a eles bois e carneiros cevados. O que é isso? É a renúncia nossa, é o queimar da carne, é a novidade de vida, novidade de coração, né? Uma vida transformada. Sacrificava o boi, né? O boi simboliza a força, a disposição, né? de agir. Não, agora você controla. Agora você, ao invés das obras da carne, você agora produz fruto do Espírito. Então sacrifica o seu eu. O seu eu, o nosso eu deve ser sacrificado. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio transformar a nossa natureza. Nós não podemos viver da forma que vivíamos, e nem teimar nisso, porque a santidade de Deus não se leva de qualquer maneira. Então, a cada 6 passos, quer dizer, né? Aqui tem sacrifício, né? Para nós hoje, esse sacrifício foi Jesus, né? E Jesus fez tudo, né? Quando queremos ajudar a Deus, estamos dizendo para Deus, né? Quando queremos fazer sacrifícios, estamos dizendo para Deus que Jesus fez, mas não fez completamente, ainda ficou faltando, né? Por isso que inventam tantas coisas para servir. Você tem que guardar isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Quer dizer, Jesus tentou, mas ele não conseguiu fazer completamente, sendo que toda a palavra de Deus que nós vamos ver, Jesus fez totalmente e completamente. Agora ele se humilhou, e humilhou até a morte de cruz. Agora é a nossa vez. Aquele que se humilha, não é os humilhados serão exaltados, não, aquele que se humilha. Quer dizer, mas essa exaltação é sob o manto de Deus, né? Não é a exaltação do ego, não, é a exaltação da submissão a Deus que nos leva a grandes vitórias. É isso, né? Então, esse sacrifício onde a carne é queimada, né? A nossa disposição de desobediência, a nossa disposição de querer ditar a Deus o que Deus tem que fazer, né? A disposição de ter Deus como mordomo. Eu me sento à mesa e digo a Deus: sirva-me, me sirva. Não, Deus falou: não, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, né? Essa é a disposição nossa. Se é essa a disposição que tem no seu coração, no meu coração, né? Agora é a nossa vez. Ele serviu a nós, agora nós devemos servir a Ele. Nosso coração quebrantado, viemos para servir. Mas o que acontece? As pessoas querem ser servidas, Então nós viemos para servir. Davi, aí aconteceu o quê? Que Davi dançava, tirou o manto real, entrou no meio do povo, o rei, né, no meio das mulheres ali que cantavam, e aconteceu que a Mical, a sua esposa, olhou da janela, e diz aqui que ele, dançando diante do Senhor, né, ela o desprezou de todo o seu coração, desprezou Davi de todo o seu coração. E diz aqui que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Quer dizer, ela foi censurar alguém que está servindo a Deus, né? Foi criticar alguém que está servindo a Deus, foi querer falar mal de alguém que está servindo a Deus. Está servindo? Glória a Deus, continue servindo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso acontece nos ministérios. Não quer quer segurar dons dos outros, né? Quer competir, né? Aí entra ciúmes, entra invejas, né? E aí despreza. Se o que você despreza, você também não vai receber, né? Então diz porém Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai,
e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Então, não adianta roubar a arca, saquear, querer o que o dom do outro, a disposição do outro, não adianta, e depois transportar a santidade de Deus de qualquer maneira não vai dar certo, vão ter problema, e se há algo errado nisso, em nós, o que nós devemos fazer? Não devemos nos arvorar contra Deus, e nem ficar pesarosos. Podemos ficar pesarosos por nós mesmos, no que está de errado, Senhor? Ilumina os meus olhos, abre o meu entendimento, porque eu carrego a arca, e eu quero saber como que eu devo transportar essa arca, E os sacerdotes, então, aqui os sacerdotes nas pregações, o que acontece? Ele é usado por Deus, para que venha mostrar como transportar a arca de Deus. A verdade é essa, E você dando ouvidos à palavra de Deus, e não tendo um coração apedrejado, petrificado, Foi o que Jesus falou para os servos ali de Emaús, discípulos de Emaús, Ó nécios e tardos para ouvir o que está escrito na lei, por acaso na lei não está escrito isso? Então, que nós não sejamos nécios, que o nosso coração não seja endurecido, que o Senhor tire o nosso coração de pedra e nos dê um coração de carne. Isso são orações. Esse falar, essa disposição de falar, isso é oração, é oração. Eu vou pedir uma casa, um carro. Meu irmão, ajuste-se primeiro ao reino de Deus, Primeiro, buscai primeiro o reino dos céus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Isso vem por acréscimos. Isso são detalhes, que muita gente está pedindo coisas, isso são detalhes. Eu quero o principal, nós queremos o principal. Nós devemos querer o Senhor, a santidade de Deus em nós, que possa falar alto em nós e possa converter as pessoas, levar o conhecimento de Deus a toda a humanidade, e é para a glória de Deus. Então que Deus venha nos ensinar como transportar a arca, em nome de Jesus, a santidade de Deus, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus, que você seja santo ao Senhor, que você leve a arca do Senhor com toda a reverência e atendendo aos preceitos do Senhor, seja salvo, liberto, curado, seja transformado pela graça de Deus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.